Ó, tem gente que ainda não sabe que existe Amor Exigente, né? É uma pena. Porque Amor Exigente é uma ONG que existe desde 84, que leva apoio e orientação aos que sofrem com a dependência química. Eu digo que são programas de qualidade de vida para todos, mas o foco nasceu para ajudar os familiares de dependentes químicos. Mas hoje, gente, tem grupos de prevenção, de sobriedade, de maturidade, com Sempre é Tempo. E aí eles estão de olho em tudo que anda acontecendo também para batalhar pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa felicidade. E que trabalho lindo que faz. Eu digo que Amor Exigente é um grupo de qualidade de vida. E hoje a gente fala sobre esse tal espaço seguro para o uso seguro de drogas. É possível? Eu recebo ele, que é coordenador de políticas governamentais, Dr. Miguel Tortorelli, e autora do livro Guerra pela Vida, jornalista Isilda Alves. Seja muito bem-vinda, Isilda, uma alegria te receber. Muito obrigada. Música de aniversário para este homem maravilhoso que está fazendo aniversário. Meus parabéns, Deus te abençoe. Obrigado. Muitas felicidades, que venham muitos anos, porque você é necessário. Obrigado. E eu agradeço a Deus pela sua vida, assim como eu tenho certeza que muita gente agradece da mesma forma, viu? Nós é que agradecemos você abrir esse espaço para nós levarmos isso daí. Mas pra gente é um privilégio, Miguel, você sabe disso. Muitíssimo Ó, obrigado. Vamos lá, que gostoso comemorar o aniversário aqui. Com certeza. Uma coisa que você sabe que é necessária demais, né? E Isilda, com essa participação tão séria como jornalista, tão antenada por dentro de tudo que anda acontecendo na calada da noite, muitas vezes, para destruir as nossas famílias. Gente, já falamos sobre esse tal espaço para consumir drogas, espaço seguro para consumir drogas. Existe isso, Isilda? Olha, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui. Hoje, aniversário do... Você vê, o Miguel não para nem no aniversário. Nem no aniversário. Miguel é sensacional. Já foi, se der de parar, já era. Não, ele não para. Mas é sempre uma satisfação estar aqui falando com esse público fantástico que você tem, que são famílias que imaginem a sua força. As famílias param para te assistir. Isso é um privilégio que você leva a informação correta e sem preconceito. Bom, então o que nós temos? Nós temos aí o deputado estadual Eduardo Suplicy, defendendo um projeto de lei que está na Assembleia, mas ainda não foi para as comissões. Eu acabei de falar com os deputados da comissão, eles me garantiram que ainda não está nas comissões. E ele quer o seguinte, é substituir a Cracolândia, que é aquele que todo mundo vê nas ruas, para se levar esse pessoal para uma sala em que eles possam usar completamente todos os tipos de drogas. Só que o dependente é que vai comprar a droga e vai levar para a sala. E lá ele vai ter toda a assistência, inclusive jurídica. Jurídica para dizer, olha, você tem direito de usar e de escolher se você quer ou não o tratamento. Então, isto é contra, assim, a gente fica perplexo, e eu queria até, com a experiência do Miguel, que ele nos fizesse uma análise, porque é um fato tão assustador, nunca houve um projeto desse tipo, né? E onde compra a droga? Na porta. Na porta dessa sala segura. Mas a droga está liberada para esse... Não, a droga não está liberada e muito pelo contrário. O Ministério da Saúde define como ele usa para definir, para você ter ideia, assim, é tanto desencontro nesse país sobre drogas que está escrito no Ministério da Saúde. Ele usa a classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde para poder definir o que é dependência de drogas, segundo a Organização Mundial da Saúde. E aí, quando um parente nosso, alguém é internado, vai lá, F10 ou até F19, que depende da droga que ele está usando. O que significa isso? A pessoa tem, vou abrir aspas, porque é uma definição da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Dependendo de droga, tem transtorno mental e comportamental. O que na prática significa que ele está sujeito a delírios, a surtos psicóticos, a ameaçar pessoas, ele já perdeu o controle sobre a própria vida e a importância dele, para ele, é usar droga. Então,
Então não existe mais nada na vida que ele queira fazer, ele só quer usar droga. Isso que caracteriza a dependência, que é definida como doença que causa violência nas casas e nas ruas. Fim de semana, as mães, as esposas, os filhos apanham, e se elas vão para o Instituto Médico Legal fazer exames. E, Miguel, uma das coisas que mais me emocionou eu estava lá acompanhando no Instituto Médico Legal algumas famílias que estavam lá, e de repente entrou uma mãe com um menininho. A mãe chorando e o menininho ficou de pé. Aí veio alguém do ML e falou: "Está aqui uma cadeira, senta." Ele falou: "Não posso." Ele falou: "Mas não pode por quê?" Aí quando ele levantou a camiseta atrás, o pai, que estava alcoolizado, jogou nas costas do menino para atacar a mãe. Ele pegou a ferro, que a mãe estava passando roupa, e jogou. No que ele jogou, o menino se jogou e pegou nas costas dele. É realidade hoje em São Paulo, que o Suplicy quer levar para dentro de uma sala segura, que ele chama de segura. Possivelmente ele tem lá uma certa defesa para esse projeto de lei. Que defesa ele está colocando, Miguel? Conta pra gente. Então, ele diz que o pessoal que fica, porque agora, segundo, eles acabou com a Cracolândia, mas evidentemente que não acabou. Como? Da onde vinha a droga, né? O governo estadual foi lá, que eles querem desapropriar para fazer outras coisas lá, eles mudaram os pontos de venda, porque lá não dá para eles saírem com as drogas, né? Então, hoje, eles foram para vários outros lugares. Não é que acabou a Cracolândia. Não, espalhou. Hoje eu ando pela cidade de São Paulo e eu passo por várias Cracolândias. Várias. Embaixo do viaduto tem vários pontos, né? Tem pontos descobertos com pequenas Cracolândias, pontos cobertos com Cracolândias maiores. E é a cena mais triste, né, de ver, porque é um do lado do outro e muitos já estão ali em crise. É que você olha e fala: meu Deus, que desumano, né? E aí, quer dizer, vão investir um dinheiro para criar uma sala como essa, ao passo que esse dinheiro até poderia ser aproveitado para o tratamento eficiente. Mas aí é que está. O que deve ser feito é internar eles. Fazer primeiro o que queriam fazer alguns anos atrás, que ia e o governador, que na época era o Alckmin, disse: não dá para fazer. Então nós íamos internar esse pessoal. Aqueles que queriam, iam. Aqueles que não quisessem, iam para as delegacias ver quais aqueles que estavam pedindo, porque tem muitos desses daí que têm pena a cumprir. E os outros iam ser internados involuntariamente. Esses iam para a prisão, os outros iam ser internados involuntariamente. Esse lugar seguro seria um estímulo? Não, é assim... Ele se vale de estudos que ele cita no projeto dele, vários estudos internacionais, dizendo: não, porque foi feito no Canadá, foi feito nos Estados Unidos, mas quando se vai analisar exatamente o que foi feito, não teve resultado. Então, não teve resultado. Para que as pessoas usassem mais? Não é estímulo. Ele acha o seguinte: se eu der, é facilitar ao traficante, porque ele vai ter na porta já os clientes certos, e tirar quem comprou ou quem está passando lá dentro o risco de ser preso. E pior ainda, tirar das famílias, limitar ainda mais, tirar o direito das famílias de internar o filho, porque mesmo que ela tenha uma internação particular, porque só pela particular é que pode ser feita a involuntária no Brasil hoje, ela não vai poder, porque lá está um advogado ou um defensor público para dizer o seguinte: não, você tem direito de usar. E o que dá direito a esse usar é que nós vamos falar no teu próximo bloco, que daqui a pouco você está com uma importante entrevista. Perfeito, é isso mesmo. Então, 2 minutinhos e eu venho já, porque a gente vai querer entender melhor essa história toda. E aí, gente, eu vou falar, nosso papel é ficar atento a tudo que está tramitando no governo e a gente fazer pressão com esses governantes, tá? Pressão.
ação. E quanto a você, cuide de você, porque não adianta a gente falar, o mundo tá perdido. Não, vamos cuidar da gente. Tudo muda quando a gente começa a mudar. Então, cuide de você. Precisamos entender melhor, eu acho que o nosso papel também, sabe? Entender melhor é assim, vamos começar pela política sobre drogas que temos em São Paulo, nossa cidade e nosso estado. A política estadual sobre drogas, ela diz no artigo 4º, parágrafo 7º, é bem claro mesmo, é um decreto do governo, do atual governo, sempre que possível, ouvir o usuário de droga. E fala em usuário de crack, é para usuário de crack, usuário grave. Para todos. Para todos, mas sempre que possível. Aí vem o Conselho Federal de Medicina e diz o seguinte, o paciente, isso em 2 resoluções do Conselho Federal de Medicina, que é o que rege a medicina no país, diz assim, o paciente, o doente só pode ser ouvido, a opinião do doente só pode ser levada em consideração pelo médico se o doente estiver lúcido. E não representar risco à sociedade de contaminação ou de violência. Isso está escrito em 2 resoluções, aliás, em três resoluções do Conselho Federal de Medicina. 2 leis federais, 13.840 do Osmar Terra, do ministro Osmar Terra, quando era ministro da Cidadania. 10.216 de 2001. Elas autorizam a internação involuntária e a internação compulsória de doentes mentais. Se o Ministério, como o Ministério da Saúde, ele define dependência de drogas como doença mental, então é cabível. Claro. Só que a nossa política sobre drogas em São Paulo, ela diz que tem que ouvir consequência. Hoje, eu já recebi mãe que levou a filha, aliás, conversamos sobre isso, Miguel. A filha, usuária de drogas K e crack, sendo, aspas, pelas palavras dela, estuprada por traficantes. Isso estupro para elas é coisa assim rotineira. E a mãe já estava dormindo fora de casa, pelo risco de morte dentro de casa, e ela procurou ajuda, falou com o Miguel, falou comigo, e a gente concluiu o seguinte, tudo bem, então ela foi ao Hub, que é o centro de tratamento criado pelo governo do estado para casos gravíssimos como este, e chegou lá, ela recebeu a seguinte resposta. A sua filha aceita tratamento? A menina não pode nem ser levada. E aí é interessante, né? Porque, na verdade, a lei anterior, ela é mais forte do que essa resolução de São Paulo, Não, é um né? decreto do governo estadual, que foi aprovado, decreto estadual do governo, do atual governo. 2009 é de Não, qual? 2019 é do Ministério, é federal, é uma lei federal. Então, não sobrepõe essa lei estadual? Pois é, Não. mas na prática não. Na prática, não, mas... Não, porque aqui Deveria, não? ele fez esse... Mas, na verdade verdadeira, o federal suplanta o estadual. Claro. O que tem valor é o É federal. o federal, pois é, Lógico, exatamente. Mas eles aqui não atendem. Mas o decreto do governo estadual e a lei de drogas da prefeitura, que é a redução de danos, que está escrito no artigo 2º da portaria 1028 da prefeitura, tanto que é a portaria que o deputado estadual, Eduardo Suplicy, quer transformar em lei no estado de São Paulo para levar para todo o país, criando as salas de uso. Qual é a portaria? Você tem que tratar as consequências do uso de drogas. Sífilis, doenças psiquiátricas, doenças respiratórias, doenças do pânico, tudo E se a do corpo. pessoa continuar usando drogas, ela vai continuar contraindo Pois essas é, doenças, mas- alimentando essas doenças. Mas o artigo 2º é claro, nós reduzimos o risco, porém, sem mexer no consumo e na oferta da droga. É escrito. E tem outra, né? E tem outra. Não ficaria só nessa. A ideia do Suplicy é abrir nas outras cidades do estado de São Paulo. Então, ele quer abrir várias
Olha, a gente precisa se colocar, a gente precisa ser forte. Miguel, qual que é o caminho para a gente fazer alguma coisa? Nós temos que realmente mandar para o deputado que nós somos contra isso daí. Temos que lutar contra isso. É um absurdo você abrir espaço para o pessoal usar. E o pior, é proibido. Não pode usar. E aí a polícia fica lá, você entra, sai, o traficante está na porta vendendo. É um absurdo, né, Isilda? Não pode vender, mas pode usar. Essa é a lei. E olha... E como é que usa? Como é que usa? Pois é. Tem que comprar do Mas- traficante. Quando vai se discutir isso na justiça, eles dizem, mas olha, eu tenho que pegar o traficante, mas o usuário não. Tanto que o usuário, ele não existe uso de droga, isso é uma pesquisa assim, recente da Universidade do Paraná, e a gente vê isso, quem lida diariamente vê, não existe uso de drogas sem violência. E aí nós somos vítimas, mas eles não podem, porque quando eles chegam para serem autuados, mas eles são doentes, mas não podem. E tem uma experiência em São Paulo que é fantástica, que a gente deveria citar na tua próxima entrada. Cita agora, qual que é? É a Operação Caronte, que foi cortada a pedido do grupo do PT, PSOL, que o delegado Roberto Monteiro ia para dentro da Cracolândia e fazia o seguinte, ele pessoalmente ia. Nós acompanhamos isso. Vezes. Aí ele entrava e fazia, levantava a ficha, ele entrevistava dependente na Cracolândia de São Paulo. É assim, como é tal? Se o cara tivesse alguma passagem policial, então ele falava assim, olha, você tem essa passagem policial, e todos têm. Todos. Você roubou, você furtou da sua casa, nós temos queixa nós sabemos que você fez. Então você tem duas opções. Você quer ir para a cadeia ou você quer ir para tratamento? E aí ele conseguia levou muita gente. E agora quem substitui o Roberto? Eles acabaram, o Partido de Esquerda, acabaram com esse projeto e vem o vice-prefeito, Coronel Melo Araújo, para dentro da Cracolândia, junto com o CAPS, falar assim, vamos levar, e ele consegue, apesar de todas as limitações, ele está levando 70 pessoas da Cracolândia por dia para internação. Existe luz no fim do túnel. Existe Eu vou voltar luz. aqui já pra gente só finalizar, tá bom? Ok. Vamos lá, deixa eu passar aqui pra gente fechar os contatos de Amor Exigente, porque assim, quando eu falo pra você que você tá com problema de droga, não fica só. E mesmo se você não tiver nenhum problema, vá para um grupo de Amor Exigente, é porque realmente funciona. Porque promove qualidade de vida, autoconhecimento, melhora seu relacionamento com o mundo e nada muda se você não mudar. Minha amiga que está sofrendo com um abuso de drogas, pode ser do filho, do sobrinho, do marido, pai, mãe, vá para o Amor Exigente. amorexigente.org.br é o site. Temos congresso Congresso, de 5 a 8 de julho. Nós teremos Cláudia Tenório lá. Estarei lá, sábado eu chego, fico lá com vocês até domingo. Que maravilhoso, bênção. é um Obrigado. momento de muito aprendizado. Isilda, seu livro também é riquíssimo, precioso. Vamos passar para a turma. Onde é que a gente consegue comprar? O livro só na editora Sarvier atualmente, só na editora Sarvier. Se entrar no meu Facebook, tem onde achar. Qual é o nome do... Guerra pela Vida. Guerra pela Vida, Isilda Alves, lá no Facebook, tá bom? Isilda Alves. E olha, se você quiser falar lá no Amor Exigente, o WhatsApp é o 1925196555. E o Instagram é Amor Exigente Oficial. Alguma consideração a mais? Agradecer mais uma vez a possibilidade de falar com esta população no seu programa, que tem grande audiência e que eles acreditam no que acontece aqui. E o Amor Exigente, realmente, hoje ele é sinônimo de ética, correção e, principalmente, salvando vidas, o que está cada vez mais raro nesse país. O Amor Exigente, o grupo coordenado pelo Miguel e pela Regina, aqui na Zona Norte, simplesmente eles acolhem, orientam e faz você não se sentir sozinha e nem no desespero. Porque quando a droga entra na vida da gente, o desespero toma conta e a gente perde a noção da razão. O Miguel e a Regina salvam vidas. E olha, isso acontece no Brasil e em alguns lugares fora do Brasil também. Amor Exigente está espalhado aí. Não fique só, vá para um grupo. Meu aniversariante preferido. Muito obrigado. E vou também convidar, nosso público
Aonde nós temos os grupos lá de quartas e sábados, que é no Jardim França, no Tucuruvi, vai ter a quermesse, uma quermesse fantástica. Então, todos os sábados e domingos do mês de junho, nós estaremos lá aguardando vocês. Que o delícia, Amor Exigente hein? está lá também. Maravilhoso. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigada, Deus Obrigada. abençoe vocês e até a próxima, tá Até bom?